Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, meus queridos. Esse mês da família, ele tem alegrado muito o meu coração. Eu creio que nós estamos aprendendo muitas coisas que de certa forma já conhecíamos, e como é bom nós sermos lembrados de cada uma dessas verdades. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo da terra. Os princípios estão na palavra. E os princípios não mudam. Onde está o nosso erro? Em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o nosso erro. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós estudamos a palavra que não volta vazia, ela vai operando nas nossas vidas. O que nós realmente precisamos? Eu creio que a nossa maior necessidade é de pedir, é de clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele internalize nos nossos corações verdades que nós já conhecemos. O que está sendo dito aqui não é nada de novo, que foi falado na conferência, não é nada de novo. Aliás, não existe mensagem nova. Que a palavra de Deus não tem novidade. Agora, eu sei que existe uma gama, uma ânsia por conhecimento. Eu vejo na vida de alguns irmãos essa ânsia por conhecimento, e eu não sou contra conhecimento não, meus irmãos, conhecimento é muito bom, conhecimento é uma bênção, mas o que eu vejo hoje, temos hoje muita ortodoxia e muito pouco ortopraxia. O que é isso? O que é ortodoxia? A ortodoxia é o conhecimento, a ortodoxia é a doutrina, nós temos conhecimento. E a Bíblia que diz que o conhecimento faz o quê? O conhecimento incha, mas o amor edifica. O que é a ortopraxia? É a prática da doutrina, é a prática daquilo que nós já conhecemos. Então eu creio que a nossa maior necessidade hoje é de pedir ao Espírito Santo para nos dar a revelação dessa palavra, nos trazer o equilíbrio. Eu gosto muito da epístola a Tiago, quando ele diz para a gente, no capítulo 1, no versículo 22, para os irmãos da internet, quando ele diz para a gente, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí ele explica, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ele assemelha-se a um homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural, e depois que ele a si mesmo se contempla, ele se retira e logo se esquece da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. O que é a lei perfeita? O que é a lei da liberdade, meus irmãos? A palavra de Deus. E nela o que? Persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado, esse será feliz no que realizar. Eu creio que nós precisamos, como igreja, clamar o Espírito Santo de Deus para nos tirar desse marasmo, desse desinteresse, dessa inércia, dessa apatia. E, meus queridos, é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Paulo diz para os Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Somente Ele pode fazer isso, meus queridos. Então vamos começar orando, pedindo que Ele faça isso nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu queria que você fizesse essa oração específica hoje no seu coração. Senhor, revela a Tua palavra no meu coração.
por graça, por misericórdia. Vamos orar? Pai de toda graça, de toda misericórdia, uma vez mais estamos diante do Teu trono de graça, de misericórdia, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, venha tratar conosco nessa noite, por intermédio da Tua santa e excelsa palavra. Nós tentamos, Pai, por meio dessa conferência, que foi uma bênção, por esse que nós chamamos o mês da família, tentar trazer estudos, princípios, que pode transformar as nossas vidas e principalmente as nossas famílias. Mas queremos confessar nessa noite, Pai, que sem a Tua ação, nada disso fará efeito. Será mais um mês da família para o calendário da PIB Londrina. Pai, somente o Teu Santo Espírito pode transformar todo o nosso conhecimento em prática. Por isso, opera em cada coração, a começar pelo meu, para que possamos ver, enxergar a beleza da pessoa e obra de Cristo Jesus em nossas vidas, em nossas famílias. Pai, quantas e quantas vezes achamos que somos proprietários, donos dos nossos filhos, e nos esquecemos que somos os Teus embaixadores na vida de cada um deles. Por graça, por compaixão, fala conosco nessa noite. É no nome do amado, da nossa alma, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, agradecemos a Ti, sabendo que por causa dEle, o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu próprio poder que opera em nós. Amém. Meus queridos, desafio aos pais. Esse tema é muito amplo. Nós temos ouvido desde o começo do mês vários desafios que enfrentamos diariamente como família. O pastor Eric hoje pela manhã, ele falou do grande desafio, que é o culto doméstico. Nós estamos vendo aqui os irmãos fazendo não vou chamar isso de teatro, porque isso não é um teatro, mas é um culto. E eu gosto quando o Márcio Mizobuti, ele fala para os pais: rapaz, você está um dia na frente dos seus filhos. Eu não sei fazer culto doméstico. Você vai ler um texto com os seus filhos. Em casa nós não fazíamos culto doméstico. Mas toda noite eu lia um capítulo, toda noite, um capítulo inteiro com as minhas filhas. Hoje, se eu chamar a minha filha aqui, ela recita praticamente Efésios, capítulo 1, capítulo 2, de memória. Então, esse incutir, esse armazenar, esse guardar a palavra no coração dos nossos filhos, isso é de suma importância. E hoje, pela manhã, o pastor Eric falou dessa questão de incutir aos nossos filhos a palavra. E ele falou uma coisa interessante aqui, que as coisas vão piorar. E quando nós olhamos para a palavra, realmente as coisas vão piorar cada vez mais. Eu tenho dito que nós precisamos preparar os nossos filhos, os nossos netos, para o martírio, meus irmãos. Que isso, pastor? Não fala um absurdo desse? Pois é. A perseguição está chegando ou vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo como é que estão as coisas aí? E como é que eu preparo o meu filho para o martírio, para ser martirizado? É a palavra. Eu já estou preparando as minhas netas. Toda vez que eu tenho encontro com elas, eu vou pegando textos específicos da palavra e vou colocando no coração dela. Ela já aprendeu o Salmo 56, 3 e 4, quando o salmista diz: em me vindo o temor, confiarei, hei de confiar em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me poderá fazer um simples mortal? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem vários e vários textos, o Salmo 27, 1, vários. O que você precisa fazer? Incutir esse texto no coração dos filhos, e fica tranquilo, gente, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando acontecer, que vai acontecer a perseguição, o Espírito Santo de Deus vai trazer aquele texto para o coração dos nossos filhos e para os nossos corações também.
E aí nós vamos ficar descansados. Isso é lindo. Mas eu quero trabalhar com a igreja hoje 2 tipos de paternidade. A paternidade de proprietário, a paternidade de posse e a paternidade de embaixador. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você responda aí no seu coração. De quem são seus filhos? De quem são seus filhos? De quem realmente são seus filhos? Porque dizer que é do Senhor da boca é fácil dizer. A primeira questão aqui é a seguinte: a paternidade como posse, ela costuma ser muitas vezes inconsciente. E é raro que seja declarada abertamente. Que quando nós perguntamos, quando nós falamos sobre isso, a nossa resposta de imediato é que os nossos filhos são do Senhor. Agora, o que é essa paternidade de propriedade? O nome já fala, né? Os meus filhos não são meus. Os meus filhos não me pertencem. Ou melhor, quando eu sou proprietário, os meus filhos são meus. Os meus filhos me pertencem. E eu crio eles da maneira que eu achar melhor. A paternidade de proprietário, de posse é essa. Os meus filhos são meus e eu crio do jeito que eu quiser. Aí responda aí no seu coração. De quem são seus filhos? Deixa eu ajudar você. O que realmente queremos de nossos filhos? Que sejam bem-sucedidos, que ganhem dinheiro, que cresçam e prosperem em suas carreiras. Por exemplo, qual que é a grande fonte de lucro segundo a Bíblia? Piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, de 6 a 12. Esse texto, para mim, é um dos textos que fala muito ao meu coração. O Espírito Santo, através de Paulo, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Presta atenção. Por quê? Porque nada temos trazido ao mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Eu preciso parar aqui para dizer uma coisa que eu sempre falo. Eu nunca vi caixão com gaveta, eu nunca vi velório com caminhão de mudança atrás. Porque o grande problema de nós pais hoje, nós vamos ver aqui, é que nós queremos juntar, queremos ter, e não sou contra você ter patrimônio, a Bíblia não é contra isso, mas nós ficamos só preocupados em ter, em reter. Aí ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos. Ora, os que querem. Essa palavra querem na língua grega significa bolomai. O que significa essa palavra bolomai? O que é querer ficar rico? Que querer ficar rico é esse? Porque quem aqui que não quer ficar rico? Que querer é esse aqui? Esse querer aqui é um querer deliberadamente. É aquela pessoa que ele tem um propósito único na vida dele, é de ficar rico. Ele está disposto a ficar rico, ele está disposto a ganhar dinheiro, e muitas vezes, custe o que custar. Ora, os que querem ficar ricos, dessa maneira aqui, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, ou alguns nessa cobiça, se desviaram da verdade, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, você vai me dizer, mas pastor Maurício, há algo errado em querer ficar rico? Depende. O que depende? Você quer riqueza para quê? Qual que é a sua intenção de ficar rico? Para agradar você,
para satisfazer os seus desejos ou para a glória de Deus? Aí você precisa responder com sinceridade aí no seu coração. Tem um videozinho do pastor Augusto Nicodemos que está correndo na internet, e eu passei por ele ontem, quando ele está fazendo uma entrevista, e ele fala para o entrevistador que nós precisamos aprender a fazer tudo para a glória de Deus. Que a Bíblia diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eles estão comendo lá, acho que é uma jujuba, sei lá que é, que troço, jujuba, e ele pega aquela jujuba, e ele come e fala, eu estou comendo essa jujuba aqui para a glória de Deus. Meus irmãos, se nós começássemos a colocar em prática isso, Senhor, eu vou tomar aqui um gole de água, porque a minha garganta está seca, mas é um gole de água para a tua glória. Meus irmãos, a nossa vida ia entrar no eixo, essa consciência de tudo para a glória de Deus. Você lembra que tem um texto na Bíblia que diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores ou acrescenta dores. Tem outra versão que diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. É Provérbios 10, 22. O pessoal da internet quiser saber, eu estou vendo pessoas anotando aí. Então, a bênção do Senhor enriquece, e com essa bênção não traz desgosto e não acrescenta dores. Olha o apelo que Paulo faz para Timóteo aí no verso 11. Tu, porém, homem de Deus. Olha, não é qualquer um. Ele está falando para o homem de Deus. Para a mulher de Deus. Para o adolescente de Deus. Para o jovem de Deus. Tu, porém, homem de Deus. Foge destas coisas. Que coisas? O amor ao money. O amor ao dinheiro. Faz o quê? Foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Olha que coisa linda. Combate o combate da fé. Quando nós olhamos para os nossos filhos, como se eles nos pertencessem, nós acabamos tomando, muitas vezes, atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Por isso que nós sempre temos que estar fazendo, olhando e, Senhor, eu quero aprender a viver para a Tua glória. E um dos grandes desafios dos pais hoje é de entender, é de compreender que os nossos filhos não nos pertencem. Não podemos ser pais proprietários, precisamos ser pais embaixadores. E aí é só a graça de Deus para fazer isso. Porque nós vamos ver aqui, daqui a pouco, você vai dizer assim, mas o filho é meu. Eu carreguei 9 meses na barriga, eu pari e sofri para parir, ele é meu. Não, ele não é seu, ele é do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência na cabeça. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. E o nosso texto base é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Graças a Deus que Cristo veio para fazer essa obra por nós e em nós. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler o versículo 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que essa porção maravilhosa da palavra de Deus vem nos ensinar? Primeira coisa, ele já começa dizendo, ele já começa falando, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, primeiro, eu preciso que Deus me reconcilie com Ele em Cristo, porque não existe reconciliação com Deus fora de Cristo, e este crucificado. Então, primeiro Ele me reconcilia em Cristo com Ele, e depois Ele me dá o ministério da reconciliação, para que eu seja embaixador. Olha que coisa linda. E como é que Ele me reconciliou com Ele? Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Eu costumo dizer, nós é muita gente, eu preciso tomar posse que foi por mim. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Aonde que Deus nos fez justiça de Deus? Nele. Nele quem? Em Cristo. Então, Cristo, ao morrer naquela cruz, o que Ele fez? Ele atraiu o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado no corpo dele. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira coisa que eu preciso é ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Eu preciso crer no meu novo nascimento. Eu preciso crer na minha atração, morte e ressurreição juntamente com Cristo, para que Cristo venha habitar em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E agora há uma metanoia. E agora eu vou viver para a glória de Deus. E meus queridos, quando nós vivemos para a glória de Deus, os primeiros que percebem isso, sabe quem são? Os nossos familiares. Graças a Deus por isso. Aonde que Ele se fez pecado por nós? Eu já disse aqui na cruz, mas eu queria que você lesse juntamente comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro 2, 24. Queria que você lesse juntamente comigo e que o Espírito Santo de Deus revele, se você ainda não tem essa revelação no seu coração, essa palavra. 1 Pedro 2, 24. Todos acharam? Vamos ler junto? Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fostes sarados. Presta atenção. Carregando ou levando, como diz a outra versão, Ele mesmo. Quem carregou? Quem levou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro? Os nossos pecados? Jesus. Então, lá na cruz, quando Ele morreu, Ele levou os nossos pecados. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por suas feridas, fostes sarados. Então, nós somos reconciliados com o Pai, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, do sangue vertido lá no Calvário. O mesmo Pedro vai dizer isso no capítulo 1, no versículo 18 e 19. Presta atenção aí. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, a saber, o sangue de Cristo. Então não foi com coisas corruptíveis que nós somos resgatados, mas nós somos resgatados pelo sangue do cordeiro que foi vertido lá naquela cruz. Então, meus queridos, qual deveria ser a
missão principal nossa como os pais. Ser embaixadores de Cristo para os nossos filhos. Levar aos nossos filhos essa verdade. Pregar aos nossos filhos essa verdade. Levá-los por meio da pregação do Evangelho e da nossa vivência do Evangelho. Se tem uma coisa que filho abomina, é hipocrisia. E se tem uma coisa que filho adolescente abomina mais ainda, é hipocrisia. É o pai falar uma coisa e não viver aquilo. Por isso que nós precisamos clamar o Espírito Santo de Deus para Ele revelar isso. Eu não estou falando aqui de pai perfeito que não existe. Eu estou falando aqui de pais que creram ou que creem, pais que têm a vida de Cristo e que eles não vão segundo a onda desse mundo, não. Eles têm um foco. Então, levar os nossos filhos por meio da pregação do Evangelho e da nossa vivência do Evangelho. Gente, há uma eterna salvação em Cristo Jesus. Você quer, que você quer? Qual é a herança que você quer deixar para o seu filho? Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Se não a salvação em Cristo Jesus, a certeza que um dia ele vai adentrar o reino de Deus por causa de Cristo e da obra dele. Você acha que isso é pouca coisa? Você acha que uma vez que o seu filho creu nisso, Deus não vai cuidar dele? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? O problema meu e seu, sabe o que é? Incredulidade. Aí a gente quer que o filho faça isso, faça aquilo outro, e vire um profissional e ganhe muito dinheiro. E volta a dizer, eu não sou contra isso. Mas o que eles precisam é ter essa convicção no coração. Da pessoa e obra de Cristo Jesus. E aí, assim, eles vão começar a glorificar a Deus, vão começar a se satisfazer em Deus, porque é isso que vai trazer toda a diferença. No livro do Paul Tripp, nós estudamos esse livro aqui, com os pais, toda segunda-feira. Aliás, quem aqui tem filho adolescente, por favor, levante uma das mãos. Filhos adolescentes. Adolescente é de 12 a 17 anos, há controvérsias de 12 a 70 anos, que hoje... Mas eu quero dizer para você que levantou a mão, amanhã às 19h30, nós estamos aqui com os pais, nós estudamos já alguns livros com os pais, o último foi esse daqui, Desafio aos Pais, do Paul Tripp, 14 princípios do Evangelho. Foi alguns meses estudando. Amanhã nós vamos começar aqui, eu vou começar uma série de estudos com os pais sobre ansiedade e depressão, porque isso é outro problema. Criança com depressão, adolescente com crise de ansiedade. Nós vamos à luz da palavra de Deus, porque, gente, esse manual aqui não tem nada que você não passe que ele não está dizendo. A gente pensa que a ansiedade é problema atual. Isso começou lá em Filipenses, no ano 70 e pouco foi escrito Filipenses. Que ano foi escrito Filipenses? Mais ou menos. Paulo já estava dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. E hoje, por causa desse troço aqui, nós estamos vendo. O que está... Ontem, vocês perderam o nosso irmão Cristiano e a Dani falando sobre as mídias, como que a tela tem feito mal a nós e aos nossos filhos. Depois ouçam esse estudo. Então eu quero pedir aos pais, por misericórdia, venham participar conosco. Traga os seus filhos para participar, para a gente estar aprendendo juntos. Então, nesse livro aqui, o Paul Tripp, ele diz assim, ele faz uma denúncia. Estou profundamente convencido de que os grandes e nobres princípios e perspectivas do Evangelho de Jesus Cristo estão ausentes na postura da maioria de pais cristãos. Olha aqui que coisa séria que esse homem está dizendo. Vou repetir para você.
estou profundamente convencido de que os grandes e nobres princípios e perspectivas do Evangelho de Jesus Cristo estão ausentes na postura dos pais cristãos. Misericórdia. Porque hoje, infelizmente, nós estamos sendo conformados a esse mundo, nós estamos querendo deixar muitas coisas para os nossos filhos e o essencial nós não estamos preocupados. Infelizmente, a missão de muitos pais hoje é de construir um império, um capital e juntar bens e mais bens. Muitos pais perderam o verdadeiro sentido da vida. O que nós estamos querendo deixar para os nossos filhos? O que nós estamos querendo construir hoje? Um império? Juntar capital, juntar bem? Volto a dizer, não sou contra você ter dinheiro, você ter capital. Só que Deus nos dá capital, Deus nos dá dinheiro, é para a glória dele. Então, muitos pais perderam o verdadeiro sentido da vida. Para que nós somos criados? Você lembra a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e satisfazer-se nele ou gozá-lo para sempre. E qual é o fim principal dos pais? Ou qual deveria ser o fim principal dos pais? Ensinar, inculcar aos filhos que eles existem com o único propósito, glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Porque, meus queridos, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que não poupou o Filho dele, que entregou, e que ele vai dizer, eu vou dar tudo que vocês precisam, juntamente com meu filho. Aí vem a pergunta, essa é a sua principal preocupação como pai hoje, para com seus filhos? Eu queria que você respondesse isso no seu coração com sinceridade. Qual é a sua maior preocupação hoje com seus filhos? É que eles glorifiquem a Deus e se satisfaçam em Deus para sempre? Eu quero filhos que glorifiquem a Deus ou quero filhos troféus? Onde eu saio exibindo, mostrando o quão pai maravilhoso eu fui, ou estou sendo, ou serei. Que às vezes a gente fica com aqueles, querendo filhos troféus, para mostrar, olha aqui meu filho, olha aqui menino, meus irmãos, misericórdia. E graças a Deus que o Senhor, Ele quebra a gente. Oh Deus maravilhoso, como que Ele arrebenta a gente quando nós temos esse pensamento. O que significa ser um pai embaixador? Precisamos entender qual que é a função do embaixador. O que o embaixador faz? A única coisa que o embaixador faz, se estiver interessado em preservar o seu emprego, é representar fielmente a mensagem, os métodos e o caráter daquele que o enviou. É isso que o embaixador faz ou não? Ele não está livre para pensar, falar, agir de forma independente. Todos os seus atos, bem como as suas decisões, devem ser moldadas por esta única pergunta: qual é a vontade e o plano daquele que me enviou? Ó. O embaixador não representa os seus próprios interesses, sua própria perspectiva. Ele faz tudo como embaixador, ou não ocupará a sua posição por muito tempo. Ah, se o embaixador, se ele não fizer aquilo que ele foi mandado, e a posiçãozinha dele vai ser, ele vai para a rua logo, logo. Todos os pais e mães, onde quer que estejam, são chamados para reconhecer que foram colocados nesse mundo com um único objetivo: ensinar seus filhos a buscar a vontade de Deus. Antes de buscar a vontade de Deus, ensinar os seus filhos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se preocupar com a salvação eterna de seus filhos. Uma vez salvo, aí sim o quê? Buscar a vontade de Deus. Criar filhos não se resume ao que desejamos para os nossos filhos, ou
de nossos filhos, mas o que Deus, por sua graça, planejou ou fazer por meio de nós neles. Oh, coisa linda isso. Senhor, o que o Senhor pretende do meu filho? O que o Senhor pretende da minha filha? O que o Senhor quer que eu faça? E o essencial nós já sabemos o que é. E, meus irmãos, eu preciso confessar para vocês que muitas vezes, quantas vezes eu não fiz isso não. Nós pais gostamos de sempre estar no controle, no domínio, de ter a nossa vontade feita, aqui na terra como ela queria fosse feita no céu. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor. Primeiramente as nossas vidas e depois os nossos filhos. E só Ele pode fazer isso. O pecado fez de nós mais pais proprietários do que pais embaixadores. Só o Senhor pode fazer essa obra tão maravilhosa na nossa vida. Então, a tarefa de criar filhos, que é apropriada e produz o que Deus deseja, começa com um reconhecimento absoluto e submisso de que os nossos filhos, na realidade, não nos pertencem. Os nossos filhos são do Senhor. Vamos ler o Salmo 127, 3, só para não ficar no que eu estou dizendo aqui. Salmo 127, 3. Todo filho, toda filha de cada família, em qualquer lugar do planeta, pertencem ao Senhor. Salmo 127, 3. O que diz aí? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Você sabe a palavra herança, o que significa? Propriedade, possessão. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. E o Salmo 24, versículo 1, volta um pouquinho aí. Olha o que o salmista está dizendo aí no Salmo 24, 1. Vamos ler junto, Salmo 24, 1? Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Meu querido, o que você tem? Só o Senhor. Não, mas o filho é meu, não é seu. O texto está dizendo aqui, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. O que é consagrar? O que é consagração? É devolver a Deus uma posse que não é sua. Eu tive alguns anos atrás, numa igreja, Assembleia de Deus, um problema com a consagração que eu fui fazer. A mãe trouxe o filho, e eu comecei a dizer, olha, esse filho não pertence à senhora, esse filho, você sabe o que é consagrar? É entregar ao Senhor. E quando você entrega, você está dando para ele faz o que ele quer, do jeito que quer, quando ele quer, e você está entregando para o Senhor. Você quer entregar o seu filho para Deus, ela agarrou o fiotinho e fez assim, eu falei, agora ficou o negócio. E aí eu fui tentando explicar para ela que é melhor entregar ao Senhor do que ficar com ela. E aí, olha, deu um trabalho para aquela mãe largar aquele bebê para consagrar. Gente, a consagração é isso, é você entregar ao Senhor, devolver para Ele o que é dele. Quando eu fui consagrar a minha filha aqui, que está aqui, primeira filha, o pastor Glênio fez a consagração, ele nem lembra disso, porque a gente fala e não esquece das coisas, mas eu lembro. E ele virou e falou, de quem que é Isabela? E eu todo, já pronto, né, decoreba já, é do Senhor, pastor Glênio. Ele falou, é do Senhor mesmo? Eu falei, é do Senhor. Se ele quiser levar ela amanhã, ele pode levar? Aí eu fiquei ali, meu pai, pergunta de pastor fazer? E aí eu virei para ele e falei, pastor, ela é do Senhor, se ele quiser levar, ele pode levar. E aprove a ele que ela está aqui ainda. Mas consagração é isso, gente, é entregar para Deus. Agora, Deus sabe o que é melhor ou não sabe? Davi diz assim, das tuas mãos recebemos, e das tuas mãos tu damos. A gente recebe dele e devolve para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém.
Ou nós cremos nisso, ou a gente vai ficar aí, achando que o filho é seu, que o negócio é seu, e vai ficar sofrendo. O comércio é seu, a casa é sua, o carro é seu. O plano de Deus para os pais é que eles sejam agentes divinos na vida daqueles que foram criados e confiados ao nosso cuidado. Os nossos filhos foram dados a nós, a Deus, por um tempo, para que nós cuidemos deles. O pai posseiro, quando perde um filho, muitas vezes não consegue mais aprumar na vida. A depressão acaba tomando posse de todo o seu ser. E agora você me permita ler aqui, nós vamos começar a tratar com os pais aqui, a depressão e graça, um livro excelente que o nosso irmão Wilson Porte escreveu. Ele passou por depressão profunda também, esse homem de Deus, ele já pregou aqui na nossa comunidade, e ele diz assim: Deus deu para depois tirar? Alguns anos eu soube de um casal que não podia ter filhos e que pedia a Deus por um milagre. Apesar da impossibilidade física, esse casal não se desanimou. Passado algum tempo, pela bondade de Deus, aquela jovem esposa engravidou. Imagine a festa, imagine a alegria na família, na igreja, o testemunho do poder de Deus. A criança nasceu linda e perfeita, sendo tratada com muito carinho pelos pais, amigos e avós. 2 anos depois, quando tudo parecia ir muito bem, a criança adoeceu gravemente. Por causa disso, a rotina da família passou a incluir remédios caros, várias internações, médicos e incontáveis orações. Infelizmente, com pouco mais de 2 anos, a criança tão aguardada por todos faleceu. Esse casal tinha tudo para entrar em depressão. Até o pastor que daria uma palavra no funeral não soube o que dizer, ficou sem jeito, segundo as suas próprias palavras. Foi então que naquele funeral, no momento em que ninguém esperava, o pai da criança pediu a palavra. Toda a atenção se voltou para ele, que disse: eu gostaria nesses últimos minutos, na presença do corpo do nosso anjinho, de dizer para vocês o quanto somos gratos, minha esposa e eu, gratos a Deus pela honra e privilégio que Ele nos deu de cuidarmos por 2 anos do nosso filho. Ele foi uma bênção que Deus nos deu, um precioso presente. Não há palavras para agradecer pelo bem que Deus nos fez. Todavia entendemos que o mesmo bondoso Deus que nos deu esse anjinho, foi quem o levou embora para junto de si. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lágrimas encheram os olhos de todos ali. A graça de Deus, por meio das palavras daquele pai, encheu um lugar de morte, com o aroma de vida, como se o próprio Criador da vida estivesse ali. Nessa história aqui a gente vê a diferença do pai proprietário do pai embaixador. A gente vê a consciência. O Senhor deu e o Senhor tomou. Olhamos para os nossos filhos como se nos pertencessem. E acabamos tomando atitudes completamente contrárias à vontade de Deus. A postura dos pais, que se fundamenta na posse, não é notariamente egoísta, abusiva ou destrutiva. Ela envolve uma mudança sutil no pensamento e na motivação, que acaba nos colocando como pais em uma trajetória distante dos desígnios de Deus. Porque quando as coisas não funcionam como a gente pensa, como a gente queria, aí a gente fica angustiado. A postura dos pais que se fundamenta na posse não é notariamente egoísta, abusiva ou destrutiva. Ela envolve uma mudança sutil no pensamento e na motivação que acaba nos colocando como pais em uma trajetória distante dos desígnios de Deus. Isso aqui é a mais pura verdade. Por isso que entregar
Não é fácil. Há muitos anos atrás eu ouvi o pastor Glenn dizendo que o versículo mais difícil da Bíblia é o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais não, e tudo ele fará. O grande problema nosso é a entrega. Mas até a entrega é a graça dele que precisa operar nas nossas vidas, senão a gente fica agarrado. A gente fica ali achando que somos poceiro. Não, é meu, me pertence. Ô filho, solta o cabo, cara, solta o cabo da nau, bota os remos na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Olha, vê o cântico agora. A gente não quer soltar o carro, quer soltar o volante não. Eu quero estar na direção. Bota você na direção, rapaz, você vai se esborrachar e vai esborrachar a tua família. Coloca o leme, coloca o volante, coloca a direção na mão do Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Esse Deus, ele é maravilhoso. A criação de filhos que se baseia na posse é motivada e moldada pelo que os pais desejam para os seus filhos e dos seus filhos. E não aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus, os propósitos de Deus para a vida deles. É movida por uma visão de que desejamos que os nossos filhos sejam, que retribuição esperamos deles. Parece certo e traz muitos e bons resultados, mas é um caminho basicamente enganoso e ilusório, e não produzirá o resultado desejado por Deus nas vidas que Ele confiou ao nosso cuidado. Os pais embaixadores, entretanto, entendem que, quando os filhos crescem, amadurecem na vida e na retidão, eles não se tornam seus troféus, mas troféus do Salvador a quem buscam servir. Não são meus troféus, são os troféus do Senhor. Olha, o seu filho é uma benção. Glória a Deus. Graças a Deus, eu não tenho, fui só um instrumento de Deus na vida deles. Não é meu troféu, é troféu do Senhor. Para esses pais, é Deus quem faz a obra. É Deus quem recebe, quem é o recebedor da glória. Eles se sentem simplesmente gratos por poderem servir de instrumento nas suas mãos. O Senhor me usou. O Senhor usou minha esposa, Ele usou nossa família, e a gente vê os resultados. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando a Bíblia manda incutir a palavra, quando a Bíblia manda você trabalhar com seus filhos, na palavra você pode ter certeza que quando eles for velhos não se desviará dele. Ainda que saiam, você pode ficar tranquilo, que o Senhor vai trazer, para a glória dele, para a glória dele. Você está pronto para abandonar o fardo de ser uma mãe ou um pai proprietário e começar a experimentar o que é criar filhos, quando está ciente de ter sido chamado para representar a mensagem, os métodos e o caráter daquele a quem seus filhos pertencem? Você está pronto para isso, pai e mãe? Está pronto para livrar-se do fardo de tentar produzir mudança? Pronto para experimentar o descanso de ser uma ferramenta do único, cuja graça tem poder para transformar os seus filhos? Oh, meu pai, como é difícil isso. Por isso que eu disse e volto a dizer, nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Se Ele não fizer, não adianta. Boa escola é bom. Tem tantas coisas boas aí, mas se não tiver a base, se não tiver o Evangelho, se não tiver a pessoa de Cristo, e não fica preocupado em convencer filho não, tá? Isso não é trabalho seu e meu, isso é trabalho do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O nosso trabalho é inculcar, o nosso trabalho é pregar a palavra, e deixa que no tempo do Espírito Santo, Ele vai fazer a obra para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te agradecer. Te louvar e te agradecer pela tua palavra, por esses princípios tão maravilhosos. E Pai, o Senhor conhece o coração de cada pai, de cada mãe aqui nessa noite. E o Senhor sabe
o quão proprietários nós queremos ser dos nossos filhos. Mas nos ensina, Pai, a ser embaixadores. Nos ensina pelo Teu Espírito a entregar os nossos filhos, nossos netos, nossa casa diante do Teu trono, diante da pessoa e obra de Cristo Jesus. Aviva, Pai, as nossas famílias, aviva a nossa comunidade, para que a pessoa de Cristo seja vista, seja proclamada e seja adorada, Pai. Nessa cidade, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.